Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre 3 sacramentais para expulsar, o mal da nossa vida, esse demônio que o Evangelho de hoje, em Marcos 5, de 1 a 20, é preciso ter na nossa casa: água benta, sal bento e a cruz. Na entrada à minha direita, tem aqui um recipiente, onde a pessoa passa, já coloca o dedo ali na água benta, faz o sinal da cruz. Tem a vela benta também, muito importante, a água benta, o sal, tem o óleo, tem as minhas imagens, amém? E o Evangelho vai falar sobre isso também, sobre o demônio. Marcos 5, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo por dentro do mar, que se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam notícia na cidade, nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com muito medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia tudo o que o Senhor fez sua misericórdia por ti. E o homem foi embora e começou a pregar em Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus veio libertar o homem da escravidão do pecado. Isso que esse Evangelho quer dizer para mim hoje.
Então, e para você também, né? Jesus veio salvar o mundo para nos salvar da escravidão, do pecado e da morte eterna. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a cruz, a água benta, o sal bento. Mas você também pode ter na sua casa mais sacramentais, né? O óleo, o terço, né? Aqui eu tenho aqui em casa a vela benta, entendeu? Então, a água benta, o sal e crucifixo. Por que ter em sua casa? É a pergunta, né? Os sacramentais servem para nos enriquecer a nossa vida espiritual. Passa sempre, faça o sinal da cruz, né? Coloca um recipiente, é isso mesmo, São Zé? Recipiente na porta da casa com água benta. Um vidrinho com sal bento. A cruz sempre ao seu alcance. Os sacramentais são extensões dos 7 sacramentos. Eles nos ajudam a enxergar e acolher a graça de Deus no nosso dia a dia. Os sacramentais podem nos distanciar dos espíritos maus que está aqui, hoje no Evangelho de hoje. A água benta tem o duplo significado de nos lembrar do nosso batismo e simboliza a limpeza espiritual. É usada inclusive em exorcismo, né? O diabo não suporta a água benta porque ele é inteiramente impuro. Santa Teresa d'Ávila, ela um dia estava no Santíssimo e olha só o poder da água benta. O inimigo aparecia para ela, dava dando risada. E ela pegou uma cruz, colocou em sua direção, ele foi embora. Mas no outro dia, ele apareceu novamente. E ela novamente colocou a cruz, ele foi embora. E assim várias vezes. Aconteceu que ele estava lá, veio o Espírito Santo e disse: Teresa, joga água benta. Jogou água benta no inimigo, que ele nunca mais voltou. Então, a importância, meus irmãos, minhas irmãs, de nós jogarmos água benta dentro da nossa casa. Eu levo, quando às vezes eu vou para o cemitério, vou lá na catatumba da minha mãe, eu jogo água benta em todo o cemitério, desde o início até lá, onde a minha mãe está enterrada. Então, meus irmãos, o poder da água benta. Faça aí um recipiente, né? Coloca lá na porta da casa para as pessoas pegarem. Como eu disse, aqui em casa tem muita água benta, sal, óleo, vela, imagem de Nossa Senhora, né? O sal abençoado. A importância disso tudo que eu vou falar, o sal, a água benta, o crucifixo, é pedir para o Padre abençoar, entendeu? Ele representa uma poderosa arma contra o mal, conforme o texto usado na sua bênção de acordo com o ritual romano. O sal abençoado é descrito como símbolo da saúde para a mente, para o corpo daqueles que utilizam, porque tem o sentido de nos livrar da impureza e nos proteger do inimigo. Jogar nos cantinhos da casa, entendeu? O próprio Cristo nos exorta no Evangelho, né? A ser sal da terra e luz do mundo. Tenha sempre próximo de você o sal bento, sal abençoado, né? O crucifixo, outro sacramental muito poderoso e que é encontrado com mais frequência nas nossas casas, né? O crucifixo é uma arma, é uma
arma das armas principais contra o inimigo espiritual. O crucifixo é a derrota de Satanás. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã, é a derrota de Satanás. É o sinal de tudo o que ele despreza. É recomendável ter um crucifixo em cada cômodo da nossa casa. Eu aqui em casa, como eu disse, tudo, aqui ó, tudo quanto é canto tem. Então, é recomendável ter um crucifixo em cada cômodo da casa para meditar o mais possível do imenso sacrifício que Jesus fez por amor para a nossa redenção e além de nos encorajar a ser fiéis a Deus nas horas de tentação. Lembra-se também de pedir a um sacerdote para abençoar a água, o sal e o crucifixo. E a vela também, tá bom? Que Deus nosso Senhor nos proteja, né? Que caminhe conosco. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.